Há duas versões, uma diz o Senhor sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. E outra diz, Deus sara os quebrantados do coração e liga-lhes as feridas. Amém? Vamos dizer todos juntos, Deus sara os quebrantados do coração e liga-lhes as feridas. Outra vez, Deus sara os quebrantados do coração e liga-lhes as feridas. Vira-te para o teu irmão e diz, Deus sara o teu coração se estiver quebrantado e sara as tuas feridas se as tiveres. Amém. Vira-te outra vez para a pessoa que está do outro lado. Amém. E diz, Deus sara os quebrantados de coração. E a ti, se estiveres quebrantada, e sara-te as feridas, liga-te as feridas, se estiveres ferido. Amém. Podeis todos sentar-vos. Sentar e fechar imediatamente os olhos. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Em reverência a Ti, nós te queremos agradecer pela Tua palavra. Confessamos a nossa total incapacidade para pregar a Tua palavra. Confessamos que não subimos a este púlpito na nossa força, na minha força, nem na minha capacidade intelectual. Subo a este púlpito para pregar o Evangelho eterno por ordem Tua. Senhor, e também porque Tu dizes que não me deixarias sozinho. Por isso agora mesmo invoco a presença do Espírito Santo, o Consolador, o Confortador, o Mestre, o Ensinador, o Sarador por excelência, que venha auxiliar-me, para que cada palavra proferida seja somente aquela que Tu queres que eu profira, mas que ela tenha o cunho, o poder e a unção do Espírito Santo, e ela possa penetrar até a divisão das juntas e medulas, da alma e do espírito, e ela nesta manhã possa cumprir e concretizar aquilo para o qual ela é enviada. Senhor, me agarro à Tua promessa que diz em Isaías capítulo 55, que nenhuma palavra falada volta para trás vazia. Por isso nesta manhã eu declaro profeticamente em fé, Senhor, que cada alma sarada, cada alma quebrantada será sarada. Cada alma ferida será ligada, porque Tu estás aqui para quebrar e sarar também, Senhor. Porque Tu és aquele de quem está escrito, que Tu feres e Tu também curas, Pai. Por isso, Senhor, nós Te louvamos e agradecemos, porque nesta manhã Tu és aquele que irás operar nos nossos corações. Senhor, irás não somente operar, mas também sarar, Deus. Operar indo cirurgicamente, Senhor, ao encontro das feridas escondidas e automaticamente levando o bálsamo e a cura e a saúde, Senhor. Pai Santo, invocamos mais uma vez a presença do Teu Espírito, porque sabemos que esta não é tarefa humana, mas é tarefa sobre-humana e sobrenatural. Agora mesmo eu amarro e ato no reino natural, Senhor, toda a confusão na mente. E, Senhor, ligamos na terra o que já está ligado no céu, Senhor. E desligamos na terra a unção do Teu Espírito sobre a vida de cada um dos ouvintes da Tua palavra. E declaramos que ninguém sairá daqui da mesma maneira como entrou. Todas as feridas serão saradas, todas as mágoas ultrapassadas. E, Senhor, e tudo aquilo que está escondido virá ao de cima, para que Tu, nesta manhã, operes de forma sobrenatural. Oramos e agradecemos em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Todos nós dizemos amém. Todos nós dizemos eu recebo. Eu recebo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O título da minha mensagem é o poder do Espírito Santo para curar as feridas escondidas. Amém? Para curar as feridas escondidas.
Quantos aqui já foram feridos fisicamente? Alguém já partiu um braço? Mas aqui alguém que já tenha partido um braço. Muitas pessoas já partiram um braço. Alguém já caiu e esfolou um joelho? Já, não é? Eu tenho várias cicatrizes nas minhas pernas, não é? E são da minha juventude. Eu era um mocito bem comportado, mas a minha mãe às vezes achava que não. Eu achava que sim, mas ela achava que não, não é? Então, várias vezes, eu tenho várias cicatrizes, uma na cabeça que foi de uma cabeçada que eu dei numa porta. Queria partir a porta e a porta partiu a minha cabeça, não é? Com a mania do karatê, tinha aquela mania numa fase da minha adolescência que queria aprender karatê, então entendi que havia de partir uma porta, não é? Tenho aqui alguns 5 pontos na cabeça por causa disso. Numa outra ocasião fiz uma atrapalhada qualquer, a minha mãe queria me bater com o cinto e eu fugi e para escapar passei num lugar muito estreito onde estava uma chapa enferrujada, fez-me um lenho aqui assim, com uns 6 centímetros aqui nesta bochecha da perna, não é? Então é óbvio que naquele dia eu safei-me daquelas cinturadas. Mas o preço foi caro eu ter fugido, não é? Então há feridas e há cicatrizes no nosso físico, mas essas cicatrizes, elas rapidamente desaparecem. Mas há feridas na alma, há feridas escondidas no nosso íntimo, no nosso interior, eventualmente podem existir, que elas às vezes levam anos e anos e anos a serem saradas. E às vezes são feridas que, se não houver determinação da nossa parte, se não houver entrega da nossa parte, elas nunca acabam por ser saradas. E vivemos permanentemente uma vida de derrota, uma vida de mágoas, uma vida de feridas abertas, em que nós nos escondemos, em que nós nos isolamos, em que nós nos protegemos, porque já fomos no passado tão feridos que agora não queremos mais ser magoados, machucados ou feridos por mais ninguém. Quem percebe o que eu estou a dizer? Percebem? Pessoas abusadas fisicamente. Ainda ontem estava falando com um pastor e ele me dizia: pastor, na sua igreja há maridos que batem mulheres? E eu estava assim a pensar um pouquinho, não me recordava de nenhum caso, mas estava a dizer, se calhar até há e eu não sei. Se calhar até há e eu não sei. Estava a dizer-lhe a ele, pois pastor, ele estava a compartilhar comigo e estava a dizer-me, pastor, sabe o que é que se está a passar? Nós estamos na igreja, decretamos um jejum de 50 dias. E eu disse, glória a Deus. E sabe o que é que está a acontecer? Estão a surgir ao de cima os pecados das pessoas, as vidas ocultas das pessoas, os problemas, inclusive maridos que batem em mulheres. Eu disse, meu pai, será que nós temos alguém na igreja, algum irmão na fé que bata na sua esposa? E imediatamente eu estava a dizer, Senhor meu Deus, que isto não aconteça no nosso meio. Amém? Que isto não aconteça no nosso meio. Mas a violência doméstica é um facto, está aí mesmo. Quando não é uma violência física, pode ser uma violência intelectual, psicológica. Amém? Pode acontecer. Isso violenta a alma das pessoas, outras vezes fisicamente. Não é? Eu era muito rígido há uns anos atrás. Muito, porque eu fui criado em rigidez. E quando eu batia nos meus filhos era de cinto. Amém? E eu percebi, há um tempo atrás, a minha esposa também, que algumas das vezes que eu bati, a minha esposa não bate com cinto. É isso que estavas a dizer. Só bati numa com cinto, não é? E depois aprendi, porque eu penso que eu tenha ferido e magoado a minha filha mais velha. É verdade. Então, ela estava ressentida contra mim, ela já me perdoou, não é? Está perdoado, não está? Mas eu estou a trazer isto aqui aos irmãos, porque eu quero que os irmãos saibam que eu sou humano, e às vezes nós pais, com uma boa intenção e boa motivação, podemos ferir. Amém? Podemos ferir. Esta foi a educação que eu recebi, não é? A minha mãe não me dava com os 5 dedos, era de cinto.
E graças a Deus eu nunca guardei ressentimento dela, mas talvez a minha filha, minha filha não é a mesma pessoa que eu. E uma outra vez eu fui assim um pouquinho mais rígido com ela, e ela sentia e estava um pouquinho magoada comigo. Eu tive que lhe pedir perdão, e uma outra vez lhe dei sem razão nenhuma, mas em todas as vezes que isso aconteceu, em que ela, por alguma razão, eu me tinha exaltado, por um motivo qualquer, eu chegava e dizia: filha, eu errei, eu te peço perdão. Amém? Eu te peço perdão. E já estou perdoado, não estou para ver. Amém? Agora, sabem o que é que acontece? Como a mais velha recebeu um pouquinho a mais nova anda solta às vezes demais. São os extremos, não é? Para compensar, uma levou um pouquinho a mais pela outra, não é? Mas eu estou a dizer isto para nos chamarmos a atenção de todos nós. Talvez tu, pai, que fostes criado de forma excessivamente rígida e tu pensas que tu tens que fazer exatamente a mesma coisa com os teus filhos. Agora deixa-me dizer uma coisa, não te estou aqui a dizer que tu deves deixar que os teus filhos façam tudo o que querem, ok? E tu nem sequer os repreendes, nem uma palmadinhazinha de vez em quando, ok? Porque a Bíblia diz para nós corrigirmos os nossos filhos com vara. E Bíblia é Bíblia, amém? Bíblia é Bíblia, mas de forma sábia, de forma controlada e sempre o seu filho entendendo e percebendo porque ele está a ser disciplinado, amém? E diante da disciplina deve haver a instrução, depois a correção, finalmente só a disciplina, amém? Agora é importante que nós não exageremos, porque às vezes sem querer e com bons motivos nós podemos violentar e ferir a alma das pessoas. Pessoas abusadas emocionalmente, sexualmente, infelizmente parece que há para aí hordas de demónios a influenciar homens, não é? Que não têm o temor a Deus e que violentam sexualmente até pessoas da própria família. É óbvio que tudo isto causa mágoas e feridas, sensações de rejeição. Uma pessoa rejeitada fica com mágoas interiores. As pessoas a rejeição é das piores mágoas que um homem ou uma mulher pode receber. A traição. Ninguém gosta de ser traído. Se alguém for traído, fica com uma grande ferida no seu interior. Os preconceitos, tenham eles o nome que tiverem, as sensações de que fomos colocados de parte. Então, somos capazes de ferir e de ser feridos por palavras. Às vezes há palavras que nós proferimos sem intenção de magoar, mas elas às vezes acabam por magoar, acabam por criar feridas e mágoas no nosso interior. E sabem, meus queridos, Deus, Ele quer sarar essas mágoas e essas feridas. Porque a Bíblia nos diz que se o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus Cristo, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Amém? O diabo tem um projeto. O diabo tem um projeto. Fazer com que cada ser humano seja ferido e magoado na sua alma, no seu interior. Mais do que feridas físicas, as feridas da alma são aquelas que mais magoam, são aquelas que mais perduram, são aquelas que mais tempo levam a ser saradas e são aquelas que mais facilmente nós escondemos também. Por isso, hoje nós estamos a invocar a presença do Espírito Santo. Para quê? Para que o Espírito Santo possa ir onde nenhum homem pode ir. Onde eu não posso ir, o Espírito Santo pode ir. Até ao meu próprio interior. Amém? Até ao mais profundo do meu ser. Amém? O Espírito Santo, Ele pode ir. Amém? Deus sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Diga comigo, Deus sara. Deus sara. Deus sara. Deus sara quem? Os quebrantados de coração. Deus sara quem? Está muito fraco. Deus sara quem? E sara-lhes o quê? As feridas. Diga comigo, Deus sara os quebrantados de coração e sara-lhes as feridas. A vida não é fácil. Quem é que já chegou a esta conclusão? É dura. A vida é dura, difícil.
Ah, pastor, mas uma vida de fé. É, uma vida de fé. É uma bênção. Imagine você o que era viver sem fé. Já imaginou? Com fé já é dura. Sem fé era uma ruína. Eu não me imagino sequer a viver sem Jesus na minha vida. Já se imaginou? Eu não consigo. É impossível. No mundo em que vivemos, sem a graça de Deus, sem a provisão de Deus, sem a proteção de Deus, sem a direção de Deus, é um mundo de loucos. É ou não é verdade? Deus quer sarar os quebrantados de coração e quer sarar as nossas feridas. E Ele vai fazê-lo nesta manhã, amém? Em 1 Coríntios 2, se os irmãos quiserem, eu não sei se o Miguel pôs ali ou não, o texto todo de 1 Coríntios 2, está escrito o seguinte, escutem-me, então escutem-me, anote e escute. 1 Coríntios 2, 9, diz assim, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Diga, o Espírito penetra todas as coisas. E depois diz assim, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito que provém de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Este texto fala sobre 3 coisas interessantes. O primeiro é que o oculto pode ser revelado. Amém? Não há nada oculto que não possa ser revelado. E quem é que vai revelar o oculto? O Espírito Santo. Amém? É a segunda coisa. Primeiro, o oculto pode ser revelado. Se há coisas ocultas no teu coração, podem existir. O Espírito Santo pode trazer à tona, pode revelar, pode trazer até ti. Se calhar há mágoas e feridas no teu coração que tu nem te apercebes, mas que fazem com que tu tenhas determinados comportamentos que tu próprio também não percebes. E a razão poderá estar em alguma mágoa lá bem recalcada, lá bem reprimida, e que tu nunca quiseste trazer ao de cima, mas o Espírito de Deus está aqui hoje para revelar isso e para te dizer, olha, isto é lixo que está na tua vida. Hoje mesmo tu precisas deixar que o processo de cura interior comece na tua vida. Amém? Então a primeira coisa é tudo o que é oculto pode ser revelado. Em segundo lugar, quem vai revelar? O Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque Ele penetra todas as coisas. E se Ele penetra todas as coisas, Ele penetra as profundezas de Deus e as profundezas do homem. Amém? Então Deus penetra no mais íntimo, no mais profundo do homem. E a terceira coisa, a razão pela qual Ele faz isto é para que tu conheças o que te é dado gratuitamente. Amém? Para quê? Para que Deus traz o oculto, para que Deus revela o oculto, para que por que razão Deus o faz? Para que tu conheças aquilo que Deus te dá gratuitamente. E o que é que Deus dá gratuitamente? A cura da tua alma, a cura do teu coração, a cura interior. Ele quer te dar gratuitamente. E é por isso que Ele faz. É por isso que Ele revela, é por isso que Ele traz. Ele não traz à nossa mente e ao nosso coração para nos condenar absolutamente nada. Irmãos, o Espírito Santo é um Espírito que não é um Espírito de condenação. Amém? Eu temo, preste bem o que eu vou dizer. Eu temo que muitas vezes nós somos aliados do diabo. Eu vou explicar. Eu temo que muitas vezes nós, filhos de Deus, estamos mais prontos a condenar as pessoas do que a auxiliar e ajudar e orar pelas pessoas. E a Bíblia nos ensina de forma muito clara que o Espírito Santo não veio para condenar, o diabo veio para condenar. E o diabo veio para condenar por que razão?
Porque o diabo sabe que qualquer pessoa que se sinta debaixo de condenação, ela foi roubada da sua justiça. Amém? Foi-lhe roubada uma das armas duras de Deus que se chama... Como se chama isto? A couraça da justiça. E quando um homem está roubado deste revestimento espiritual, o diabo penetra com muito mais facilidade na vida das pessoas, trazendo-lhes condenação, roubando-lhes a fé, roubando-lhes uma boa consciência para que essa pessoa se apresente diante de Deus. E eu temo que às vezes nós possamos fazer isso uns com os outros. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo veio para quê? Para convencer o homem. Do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Será que é para fazer sentir o homem mal? Não. É para atraí-lo, para atrair o homem a Deus. Amém? Diga, o Espírito Santo veio me atrair à pessoa do meu Pai. Foi essa a obra do Espírito Santo. É essa a obra do Espírito Santo. Então, meu querido, o Senhor quer hoje revelar-te se há alguma dor, mágoa no teu coração. E hoje mesmo, amém? Hoje mesmo, este altar vai estar aqui. E é o Espírito Santo quem vai trabalhar. Não é homem nenhum, é o Espírito de Deus que hoje vai ao mais profundo do teu ser e vai sarar essas mágoas, essas feridas recalcadas, amém? Escondidas no mais profundo do teu ser. Que ainda não tiveste a oportunidade de dizer, Deus, estou magoado, Deus, estou ferido, mas vem hoje sarar-me e curar-me, porque Deus sara os quebrantados do coração e liga-lhes as feridas. Amém? Há duas verdades em relação a feridas escondidas. Em primeiro lugar, é que toda a gente, a começar por mim, tem possibilidade de ter uma ferida escondida. Amém? Então, se você pensa que eu estou a pregar para si, eu estou a pregar para mim, como normalmente faço. Eu sou a primeira pessoa para quem normalmente eu prego e para quem Deus prega. Amém? Eu sou a primeira pessoa. Em segundo lugar, quero que vocês percebam uma coisa, é que havendo brechas escondidas, aliás, havendo feridas escondidas, essas feridas se tornam brechas na nossa vida. Você sabe? Você sabe porque que há pessoas que leva tanto tempo a serem libertas da opressão maligna? Leva tanto tempo a alcançarem as promessas e as bênçãos de Deus? Porque elas retêm mágoas, consciente ou inconscientemente, no seu coração, na sua alma. E enquanto essas mágoas não forem tratadas, essas mágoas transformam-se em canais abertos, por onde o inimigo entra e sai quando quer, a hora que quer, na vida das pessoas. Quem percebe bem o que eu estou a dizer? Amém? Então, às vezes, para lidar com uma determinada situação, é primeiro necessário resolver questões da alma, questões que têm a ver com mágoas e feridas da alma, que necessitam de cura interior, de cura profunda, lá no mais íntimo do nosso ser. Então esta é a primeira verdade em relação às feridas escondidas. A segunda é que as feridas emocionais, escute, levam mais tempo a curar que as feridas físicas. Eu penso que eu já tinha dito isto. É? Levam mais tempo a curar que as físicas. As boas notícias, glória a Deus, é que Jesus Cristo veio também sarar as feridas da nossa alma. Amém? Esta é a boa notícia. Deus sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Amém? Então isto são boas notícias. Significa que se eu estou magoado e ferido, há uma solução para mim. Se tu estás magoado e ferido, há uma solução para ti. Há um bálsamo, há uma cura, há uma unção para a tua vida. E o Espírito de Deus, em quem nós confiamos, a quem nós entregamos a totalidade da nossa vida, Ele está aqui hoje para iniciar, continuar ou finalizar esse processo. Amém? Aleluia. O processo de cura de Deus passa por 5 coisinhas simples que eu vou explicar da melhor maneira que eu souber. Mas são 5 pequenas coisas muito necessárias, muito importantes para que nós possamos ser curados. Ok? 5 pequeninas coisas. Em primeiro lugar, neste processo, para haver essa cura de Deus,
Em primeiro lugar, revele a sua dor, certo? Revele a sua dor. O diabo sempre trabalha na ocultação, Deus sempre trabalha na revelação. É por isso que a Bíblia chama a Satanás e ao seu reino de trevas. Por quê? Trevas porque ali nada se vê. Ali tudo é oculto. A melhor coisa que pode acontecer a um ser humano é confessar os seus pecados, as suas dores e as suas mágoas. É revelar o que está no seu coração. Ah, mas se eu revelar, bem, também não vai revelar, não saia por aí a revelar tudo. Ok? Arranje alguém de confiança. Amém? E eu tenho dito aos líderes das células uma coisa muito importante, que começa pelos pastores. Se um pastor ou se um líder da célula não sabe guardar um segredo, então ele está na posição errada. Então ele tem que passar por um processo em que ele precisa de aprender a guardar um segredo, uma confissão. Amém? E nós temos que ter cuidado pelo seguinte, eu como pastor preciso ter muito cuidado, porque às vezes há coisas que as pessoas me confidenciam, que para mim aquilo é uma coisinha que não acho que seja assim de tanta importância, mas para a pessoa que me está a confidenciar, aquilo é muito importante para ela. Eu não sei se eu consegui expressar bem. E como para mim às vezes não é assim uma coisa tão grande, eu posso abrir a minha boca e falar. Então, como líderes de células e como pastores, nós precisamos, quando ouvimos alguma coisa de alguém e que percebemos que é algo íntimo, é algo que faz parte de um círculo muito restrito, nós precisamos guardar absolutamente silêncio. Amém? Precisamos guardar, é como pessoas que eu conheço que são um autêntico túmulo, não é? Dali não sai nada. Amém? Agora, neste processo você precisa de encontrar alguém da sua confiança, em quem você confia, porque a ocultação não traz cura, não traz benefício. A revelação, o expor, o abrir, o trazer à tona, o trazer à superfície, vai ajudá-lo. Amém? Vai ajudá-lo. Então, meu querido, escuta o que eu vou dizer. Guardar as coisas para si não vai resolver. Fugir do problema também não resolve. Meter-se nas drogas, no álcool, não é, com sexo ilícito e coisas dessas, também esse escape não vai sarar a sua ferida na alma. Culpar os outros, muito menos. Até você pode ter sido ferido por alguém. E essa pessoa até pode ter cometido uma injustiça. Mas pior do que sofrer uma injustiça é cometer uma injustiça. Não sei se vocês perceberam. Pior do que eu sofrer uma injustiça é eu cometer uma injustiça. Então escute, não culpe os outros. Se você andar atrás de culpar os outros, nunca vai resolver o seu problema. Esconder não é saudável também. Então o que é necessário fazer? É necessário revelar. Em Salmos, no capítulo 32:3, por favor não abram. Salmos 32:3, confiem que eu estou a ler a Bíblia, está bem? Depois anotem em casa, leiam. Diz assim, enquanto eu me calei, disse Davi, envelheceram os meus ossos. Escute, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. O que é que isto diz? Isto diz que enquanto Davi, naquele período em que não foi confrontado pelo profeta Natã, ele andou ali a tentar ocultar o seu pecado, ocultar a sua mágoa, a sua dor, porque o pecado provoca isto mesmo, mágoa no nosso coração. E muitas vezes nós não percebemos porque é que Deus diz, não peques, não peques, não peques. Não peques, sabe porquê? Porque traz mágoa ao nosso coração. Traz feridas ao nosso coração. Nós nem sempre, quando nós ferimos os outros. Há ocasiões em que podemos ferir-nos a nós próprios. E cada vez que nós erramos e pecamos, podemos estar a ferir-nos a nós próprios. E com Davi aconteceu isso. Não somente o seu pecado trouxe mágoas e feridas à sua família, abriu brechas terríveis e tremendas para que espíritos de luxúria e de rebelião entrassem na sua família, como ele próprio, diz-nos a palavra de Deus, enquanto ele se calou, os seus ossos, o que é que diz ali? Secaram. Seus ossos quê? Se secaram. Tem outra expressão que é os seus ossos, quantos?
Envelheceram. Era isto que vocês estavam a dizer. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Enquanto tu te calares, enquanto tu guardares a tua mágoa e a tua ferida, o que vai acontecer é que tu vais definhar por dentro, vais envelhecer no teu homem interior, no teu homem espiritual. E quem tem interesse em que tu definhas espiritualmente? Uma única pessoa, chama-se o diabo. Porque enquanto tu viveres definhado, enquanto tu viveres, desculpem a expressão, murcho, não é? Ferido e magoado, enquanto isso acontecer, tu não és ameaça nenhuma ao reino do diabo. Amém? E ele quer isso mesmo. Que tu não sejas ameaça, mas no momento em que tu és sarado, um sarado cura outra pessoa. Amém? Uma pessoa doente pode abençoar. Amém? Mas mais fácil será alguém animado a encorajar uma pessoa desanimada. Amém? Porque o quinto ponto também vai nos falar disto. Então, revela a tua dor. Seja honesto consigo. Seja honesto com Deus. Arranja uma pessoa em quem tu confies. Amém? E eu espero que a pessoa em quem tu confies seja, sinceramente, o teu líder de célula. Amém? O teu líder de célula. Mas há coisas, amém, que poderão ser somente com o pastor ou com a pastora. Amém? Ou com os pastores. Mas isso que seja mesmo só ao mais alto nível, coisas já mesmo muito profundas, porque eu creio que nós estamos a treinar gente que são líderes de células, que são gente valorosa, gente de fé, gente que está sendo treinada a ouvir e a guardar e a reter um segredo, alguma coisa que vos pode ser confiada, que lhes pode ser confiada. Posso ouvir um amém? Os líderes de célula, posso ouvir um amém? Amém. Que assim seja. Então, esta é a primeira coisa. Segunda, liberte aqueles que o magoaram. Liberte aqueles que o magoaram. Normalmente, uma mágoa e uma ferida tem um sujeito, não é? Alguém que a cometeu. E, sabem uma coisa? Os homens são os sujeitos da ação. Os homens são os instrumentos das mágoas. Eu posso perfeitamente magoar alguém. Eu posso. E você, não olhe só para mim assim todo espantado, não é? Você também pode magoar alguém. E muitas vezes, na ausência do controle do nosso temperamento, nós podemos magoar por palavras, por ações. De tanta maneira nós podemos prejudicar e magoar pessoas. E o que é necessário fazer? Libertar aqueles que nos magoaram, não é? Desista do direito de se vingar. Anota este pensamento. A vingança é o caminho dos fracos, o perdão o caminho dos fortes. É um pensamento meu, mas que certamente não é meu. É de tanta coisa que eu já li, não é? A vingança é o caminho dos fracos. O perdão é o caminho dos fortes. O que é mais fácil? Sinceramente. Vingarmos-nos ou perdoarmos? Hã? Não ouvi. Vamos lá fazer. Quem acha que é mais fácil vingarmos, levanta a mão. Olha, eu sou daqueles que fico com a minha mão. Quem é mais fácil perdoar? Quem diz que é mais fácil perdoar? Afinal, aqui... Olha, irmãos, vamos ser sinceros e honestos. Vingarmos-nos é mais fácil. Vingarmos muitas vezes é o primeiro pensamento que desce à mente e às vezes ao coração do homem. Ninguém nos está a escutar, ninguém nos está a ouvir. É verdade ou não é verdade? Ninguém nos está a ouvir. É verdade ou não é verdade? É verdade. É verdade. Espera lá. Fizeste isto, espera lá que vais ver como é que é. Espera lá que já vais... Mas isso é vingança. Pois é. E o perdão, mas o perdão é difícil. O perdão é dos fracos. Perdão é dos fracos. É ou não é? O perdão, perdoar é do mais fraquito que há. Não é? Pelo contrário, irmãos.
perdoar, um homem que sabe perdoar, uma mulher que sabe perdoar, eu vou vos dizer, é da pessoa mais forte que pode existir. Sabe porquê? Porque ela não permite que o seu ofensor a controle, que o seu ofensor a domine, nem que o seu ofensor a persiga. Porque é isto que acontece com alguém que não perdoa e se quer vingar. Ela permanece com um sentimento, vamos dizer assim, de ódio, de rancor, de amargura no seu interior, ao ponto dela estar sempre à espera de se vingar da pessoa que lhe fez isso e de estar amarrada e maniatada àquela pessoa. Então, o caminho mais fácil chama-se perdão. Diga lá comigo, perdão. Amém. Diga lá ao seu irmão, perdoa, meu querido. Diga lá, perdoa, meu querido. É difícil, mas é de gente grande. Amém? Diga lá ao seu irmão, é difícil, mas é de gente grande. Eu vou vos dizer uma coisa, sabem? Uma das formas que eu tenho para conhecer as pessoas e a maturidade das pessoas é saber até que ponto elas sabem perdoar. Ouviu o que eu estou a dizer? Saber perdoar é um sinal de maturidade espiritual. Sabe porquê? Porque nós percebemos que há pessoas que, diga-se o que se disser, faça-se o que se fizer, elas parecem que são inatingíveis. Sabe porquê? Porque elas cresceram, elas aprenderam a perdoar. E um homem que aprende a perdoar é um homem que está acima da ofensa, é um homem que está acima das feridas e das mágoas, é um homem forte, não é um fraco, como muitas vezes as pessoas pensam, é mais forte do que aquele que se deseja vingar. Amém? Na vingança está a obra do diabo, na vingança está a brecha do diabo, no perdão estão portas completamente fechadas ao diabo, não há mais por onde ele possa entrar. Posso ouvir um amém? Amém. Só há uma maneira para acabar com a dor, o perdão. Perdoa o seu próprio, perdoa a pessoa para o seu próprio bem. Perdoa a pessoa para o seu próprio bem. Investigadores em saúde mental estão a descobrir o que a Bíblia já diz há séculos. Que a vingança é terrível nas enfermidades psicológicas e físicas. Ou seja, os médicos, os cientistas, não é? Quando chegarem ao fim do topo, vão lá já encontrar os profetas e os escritores da Bíblia. Dizem, afinal estão aqui vocês. Sim, estamos aqui há milhares de anos. Mas levou-nos tanto tempo para chegar aqui. Pois, mas olha que se tivessem ido por outro caminho, vocês já cá estariam há mais tempo. O homem está a descobrir que aquilo que a Bíblia diz, afinal, até bate certo. Você sabe que houve determinadas enfermidades e doenças e a forma delas se passarem foram descobertas por homens que estudavam a Bíblia, que eram amantes da palavra de Deus e descobriram. É verdade. Foi assim que eles descobriram, pela Bíblia, pelo livro de Levítico, lá nas leis cerimoniais. Aquelas leis são uma seca, é verdade, não é? Mas era proteção para o povo de Israel. Quando eu estou a dizer são uma seca, porque, desculpem dizer-vos a verdade, há partes da Bíblia que é complicado ler. É ou não é verdade? Ou só é para mim? Querem que eu seja mais honesto convosco? Há partes que dá vontade da gente passar à frente. Só não, porque depois só, Senhor, como é que eu posso dizer que já li a Bíblia não sei quantas vezes se eu passar por cima disto? Não serei íntegro. Então tenho que ler mesmo aquilo para poder dizer que já li a Bíblia toda. Porque de outra maneira eu passava ali uma série de textos e páginas de coisas, porque aquilo é mesmo complicado. Mas graças a Deus, porque há outras partes da Bíblia, que aquilo são carninha, é unção, é vida, é bênção, glória a Deus para a nossa alma. Então, meu querido, a Bíblia diz-nos em Romanos 12, a ninguém torneis mal por mal, não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Sabe o que é que Deus está aqui a dizer? Olha, não queiras ser tu a tratar com os teus ofensores.
Eu sou aquele que te guarda. Eu sou aquele que te protege. Se eu tiver que fazer alguma coisa, se houver vingança, deixa comigo. Eu decidirei se há vingança ou não há vingança. Então, meu querido, quando nós deixamos isto nas mãos de Deus, deixamos isto nas mãos de um Deus justo, de um Deus santo e de um Deus que sabe fazer as coisas. Amém? Eu estava com 2 irmãos que me estavam a dizer, pastor, lá ver como é que eu conto isto, que eu preciso saber contar as coisas. Falar sem falar. Havia uma dívida e esses 2 irmãos disseram, pastor, nós vamos perdoar esta dívida a determinada pessoa. Porque Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso juiz. Amém? E há ocasiões, meu querido, que se tu quiseres ser juiz em causa própria, tu vais te meter numa alhada de todo o tamanho. Sabes o que é que fazes? Perdoa, deixa e diz assim, Deus, tu és justo juiz, a ti entrego esta situação e esta causa. Quem está a escutar o que eu estou a dizer? Os irmãos estão a perceber bem? E ele é um justo juiz, não é como tu. Porque tu podes fazer justiça e pensas que estás a fazer justiça e estás a cometer uma injustiça. Mas com ele nunca acontece assim. Amém? Então liberta as pessoas que te magoarem. Por que devo eu perdoar os que me magoaram? Em primeiro lugar, porque Deus perdoou-te a ti. Diga lá, Deus perdoou-me a mim. Em segundo lugar, é porque tu já precisaste de perdão e ainda vais precisar de perdão. Boas notícias que eu tenho para ti. Já precisaste, e ele já te perdoou, mas ainda vais precisar de perdão, ou pensas que pelo resto da tua vida tu não vais mais precisar de perdão? Era bom, era? Só se andasses aí com um anjinho de asas, não é? Andavas aí, o anjinho. Não, ainda vais errar, ainda vais pecar. Olha, eu ainda vou errar, ainda vou pecar, ainda vou ter que pedir perdão a muita gente, não é? E às vezes aqueles que estão mais próximos de nós, é os mais fáceis de magoarmos e ferirmos, é ou não é? É verdade. Então, por que razão é que eu devo perdoar, Vivi? Em primeiro lugar, porque Deus te perdoou. Em segundo lugar, porque tu ainda vais errar e vais precisar de perdão. Se você não perdoar, 2 coisas pelo menos vão acontecer. Você vai parar de crescer e você vai desviar os seus olhos de Deus e vai se centrar em 2 coisas, na ofensa e no ofensor. E esta é a pior coisa que pode haver. Quando nós deixamos de colocar os nossos olhos em Deus e colocamos os nossos olhos na ofensa e no ofensor. Então não faça isso. Em primeiro lugar, revela a tua dor. Enquanto me calei, diz o salmista, envelhecer os meus ossos. Em segundo lugar, liberta os que te ofenderam. Quem é que hoje está disposto a libertar os ofensores? Alguém está? Olha, eu estou disposto, amém? No outro dia eu estava a analisar e sondar o meu coração e vi que havia aqui umas pedrinhas contra uma pessoa que ela nem sabe que me magoou. Estive várias vezes sentado com ela, não é? Enquanto nós estávamos em reuniões, já aqui há um tempo, na direção do Desafio Jovem, não é? E essa pessoa nunca me disse uma coisa que depois vem a sair em vários lugares. E eu entendi que aquilo não era digno, não devia estar certo. Eu fiquei chateado e disse para comigo mesmo, como é possível? A pessoa está sentada ao pé de mim e não me diz uma coisa e depois vem a saber a sua opinião pela internet e por isto e por aquilo. Então aquilo, Senhor, eu liberto fulano de tal, que é um pastor. Eu liberto fulano de tal, por coisas que ele tem dito, não sei o quê, está perdoado em nome de Jesus. Mas eu tive que olhar e verificar no meu coração, porque havia lá uma pequenina coisinha, era muito pequenina, mas estava lá. Coisinha mesmo tão quase inidentificável. Não se podia identificar, mas estava lá, não é? Então, eu libertei perdão. Porque eu senti que era necessário, podia ser alguma pedra no caminho. E eu não quero nenhuma pedra. Nem pedrinha, nem pedra, nem pedrona. Não quero nada no meu caminho.
Quero caminho livre, completamente livre. Terceiro lugar, substitui as tuas verdades pelas verdades de Deus. Substitui as tuas verdades pelas verdades de Deus. Eu vou ser rápido. As nossas verdades é ninguém gosta de mim. As nossas verdades é esta ferida nunca mais vai ser sarada. As nossas verdades é nunca vou conseguir vencer. Sou a pessoa mais reles à face da terra, porque se calhar alguém te disse isso. Sou sempre uma vítima. Coisas desse género. Substitui essa verdade pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que tu és especial. A palavra de Deus não diz que tu és um coitadinho, nem nada disso. A palavra de Deus diz que tu és um sarado, um curado, um amado. Alguém a quem Deus adora, alguém a quem Deus ama, alguém por quem Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário. Então tira as tuas verdades. Deixa de observar e de seguir as tuas verdades, porque as tuas verdades são verdades relativas, mas há uma verdade que não é mais relativa, é a verdade da palavra de Deus. E na verdade da palavra de Deus diz que realmente Deus te ama e te ama profundamente. Amém? Te ama profundamente. Quarto lugar, preste atenção ao futuro. Ok? Preste atenção ao futuro. O Senhor diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quando Ele está a falar disto, não está a dizer que nós vamos deitar fora o nosso património espiritual, cultural e tudo isso. Não, Ele não está a dizer isso. Está a dizer é para nós não nos deixarmos amarrar por coisas do nosso passado que não são boas. Quem sabe o que eu estou a dizer? Quem percebe bem o que eu estou a dizer? Hã? É que às vezes os homens vivem tanto no passado que deixam depois de viver o futuro. E o futuro é o resultado daquilo que tu semeares hoje. Se hoje tu estás amarrado ao teu passado, significa que a tua semeadura para o teu futuro é quase nada. Não presta. Está contaminada. Tem vermes. Tem bicho. E se assim é, meu querido, o teu futuro pode ser um futuro horrível. Por quê? Porque não semeaste no presente. E não semeaste no presente por quê? Porque estavas amarrado ao teu futuro. Por isso a palavra de Deus nos diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Precisamos lidar com o passado, especialmente com as feridas escondidas do nosso passado. Tu podes ignorar e deixar que o tempo resolva tudo, mas eu já cheguei à conclusão que o tempo não resolve nada. O tempo não resolve nada. Às vezes o tempo ainda dificulta mais as coisas. Então, logo que tu detectes alguma coisa, não ignores. Resolve. Você pode lastimar o seu passado e viver em culpa, você pode repetir e viver em angústia, você pode libertar-se do seu passado, porque foi para isso que Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário. Amém? Então a chave para tu te libertares do teu passado está em estar cansado de viver em fracasso. Está em estares cansados de atirar a culpa aos outros. Está em estares cansado de desculpas. Se este é o teu caso, então tu estás preparado para ser sarado, para ser curado nesta manhã. Amém? Em quinto e último lugar, estou mesmo terminando. Procure ajudar outros. Isto parece que é quase aquilo, o antítese do que eu disse há bocadinho, que um ferido não pode sarar ninguém. Mas sabe o que é que Deus quer dizer? Depois de seres sarado e começares a ser sarado, não desperdices as tuas feridas. Amém? Não desperdices as tuas feridas. Há pessoas que foram terrivelmente magoadas, feridas, a quem agora Deus quer usar de forma sobrenatural para auxiliarem outras. E vou-vos dizer uma coisa, essas pessoas, quando elas abrirem a sua boca, elas não abrirão a boca de cor, elas abrirão a boca de experiência de vida. Quem percebe o que eu estou a dizer? Amém? A Bíblia diz-nos lá em Coríntios que nós devemos consolar na mesma medida em que fomos consolados. O que é que isto significa? Que às vezes nós passamos por períodos difíceis e recebemos a consolação de Deus. Para quê? Para amanhã, nós que recebemos consolação, possamos servir de consoladores. Amém? Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça a tua experiência, mesmo aquelas experiências negativas. Quando ultrapassares essas experiências negativas, Deus quer que tu sejas um instrumento da sua vontade para que tu possas ajudar outros a
terem vitória sobre áreas da vida delas que agora elas estão a passar e pelas quais tu já passaste, experimentaste libertação, experimentaste cura, experimentaste bênção, tu podes ser o canal, é que Deus vai usar agora para ajudar essas pessoas. Amém? Quem percebeu o que eu estou a dizer? Perceberam bem? Jesus é a cura total para o homem total. Este é o slogan do Desafio Jovem. Jesus é a cura total para o homem total. E concluo. Martinho Lutero, próximo da sua morte, ele teve uma visão. Nos últimos dias em que ele estava vivo, Martinho Lutero, vocês conhecem quem é? Ele teve uma visão. E nessa visão, o diabo aparecia a ele com uma lista enorme de pecados que Martinho Lutero tinha feito. A lista enorme. E Martinho Lutero olhou para aquela lista de pecados, olhou para eles e disse: sim, é verdade, eu cometi tudo isto. É verdade. Tudo isto que aqui está, eu fiz. Mas só há aqui um pormenor. Há aqui uma coisa que falta no fim. Falta aqui escrito uma coisa. Falta aqui escrito 1 João 1,9. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o meu pecado. Amém? O diabo pode vir trazendo acusação disto e daquilo e de mais, de muita coisa que tu tenhas feito, e por isso até podes ter sido magoado em coisas da tua vida em que tu agiste mal, e mágoas do teu passado até poderão ter surgido por erros teus. Outros podem te ter magoado, mas eu quero te dizer uma coisa: o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o teu pecado. Posso ouvir um amém? Isaías diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. Com júbilo e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Deus quer tirar a tua tristeza e o teu gemido. Deus quer esta manhã passar o bálsamo que sara as feridas e as mágoas. E Ele quer iniciar hoje um processo de cura no teu coração. Talvez só iniciar, noutros continuar e noutros ainda se calhar terminar. Amém? Então eu queria chamar ao altar todos aqueles que sabem que há mágoas e feridas interiores no vosso coração. Não importa quem você seja. Aqui não me importa quem você seja. Ok? Não importa quem você é. Se você sentir que tem havido mágoas escondidas no seu coração, se você sentir que você precisa revelar a sua mágoa ao Senhor, porque aqui no altar é para revelar só ao Senhor, talvez até você sinta a necessidade de abrir o seu coração com outra pessoa no outro dia, amém? Mas disponha-se a fazer isso. Se você vier ao altar, você terá que estar disposto a libertar aqueles que o ofenderam, amém? Você terá que estar disposto a dizer: Deus, hoje eu liberto aqueles que me ofenderam. Passa hoje o teu bálsamo, a tua cura, no mais profundo do meu ser, porque eu me sinto magoado, ferido, ultrajado. Isto e aquilo, não sei o que é que você vai dizer, nem me importa. O Espírito de Deus está aqui e será o Espírito Santo quem vai fazer isto tudo, amém? Agora mesmo, sai do teu lugar e começa a vir aqui à presença do Senhor, se esse for o teu objetivo. Vou pedir, João, sim. Você não está aqui para impressionar ninguém, ou deixar de impressionar, ok? Você está aqui porque Deus, nesta manhã deste dia, te quer dizer: eu quero sarar a tua alma. Eu quero sarar as feridas escondidas no teu íntimo e no teu interior. Se tu as tens, prostra-te, ajoelha-te no altar, o mais à frente possível, amém? Se tu as tens, porque alguém fez alguma coisa para ti,
Se calhar essa pessoa até nem tem consciência daquilo que fez. Quantas ofensas as pessoas guardam e o ofensor nem sabe de nada. E o ofensor nem sabe de nada. Não é? Eu falei, por exemplo, do meu caso, tenho a certeza absoluta que essa pessoa, ela nem teve consciência, nem precisa de ter, porque uma coisa tão banal, mas uma coisa que me magoou. Oh, Espírito de Deus, só Tu, Espírito Santo, podes, porque a Tua palavra diz que o Espírito penetra todas as coisas, está escrito na Tua palavra. O Espírito Santo penetra todas as coisas, as profundezas do Altíssimo e as profundezas do homem. Nesta manhã, Senhor, eu tenho convicção de que Tu iniciarás processos de cura interior, de cura interior, de cura interior, cura interior. Entrega-lhe tudo. Coração. Vamos escutar o João Paulo. Mais alto, João, pode ser. Para te escutar. Você que está sentado, feche os seus olhos. Você que está sentado e precisa estar aqui, saia do seu lugar. Amém? Tu que sabes que ainda há mágoas no teu interior, mágoas no teu coração. Vem à frente, amém? Vem à frente. Vem à frente. O Espírito de Deus vai sarar as feridas da tua alma. Vossos sonhos, desilusões, entregai-lhe tudo. Jesus transformará tudo em vosso bem. Entregai-lhe tudo. Corações, vossos sonhos, desilusões, entregai-lhe tudo. Jesus transformará tudo em vosso bem. Primeiro princípio não é ocultar, é revelar. A tua presença aqui é revelar. A tua presença significa eu estou ferido, estou magoado. Deus, começa hoje o processo de cura interior no meu coração. Amém? Então este é o primeiro gesto de fé para tomares posse. Este é o primeiro gesto de fé para tomares posse. Amém? Da cura do teu interior. Amém? Entregai-lhe tudo. Corações, vossos sonhos, desilusões, entregai-lhe tudo. Jesus transformará tudo em vosso bem. Glória a Deus. Estás cansado de viver sem paz. Se estás cansado de viver em vão, deixa essa vida que não satisfaz. Venha Jesus e vou pedir que os líderes das células, todos os líderes das células agora mesmo, amém, se possam aproximar de alguém, amém, coloquem a sua mão, se for necessário ministra a vida do seu irmão, da sua irmã, amém, ministra o coração, ministra a sua vida. Todos os que estão sentados, meu querido, tu não és um observador, tu és um intercessor. Tu és um intercessor, amém? Tu és um intercessor. Começa a orar em línguas. Começa a orar, Senhor, para que este processo de cura hoje
tenha início este processo de cura na vida do teu irmão que está aqui a precisar de cura para a sua alma. Aleluia. Aleluia. Todos os líderes de células estão convocados. Amém. Todos os líderes de células estão convocados a vir e começarem a ministrar a vida dos irmãos. Há muitas almas que estão aqui que nem sequer conseguem perdoarem-se a elas próprias. Eu sei o que é essa amarra. E o Espírito Santo está aqui. Ouçam a voz do Espírito Santo.